voltando do recesso de 2 semaninhas, porque ninguém é de ferro, todo mundo precisa descansar um pouquinho. Vamos falar de religião. Não, mas ninguém vai falar da religião dos outros para falar bem ou falar mal, não. Vamos só tentar entender um pouco, porque para a geografia é tão importante falar de religião. Entender um pouco os deslocamentos mundiais, culturais, por que determinados países são de um jeito ou de outro. Isso tudo tem a ver com religião. As religiões, elas são um dos aspectos que mais refletem a diversidade cultural da população mundial. Elas constituem um elemento essencial da vivência humana. Elas criam, sustentam múltiplas formas de relacionamento entre diferentes pessoas e sociedades, além de influenciarem os mais variados acontecimentos políticos e geopolíticos mundiais. Embora existam diversas religiões, uma infinidade delas, a gente vai abordar aqui só 3, basicamente, porque são as religiões majoritárias. São religiões mais significativas do ponto de vista geográfico, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, porque eles têm uma abrangência de seguidores muito grande. O cristianismo e o islamismo são as religiões mais difundidas do planeta. O islamismo representa 23% da população mundial e o cristianismo representa 31% da população mundial. Ou seja, mais da metade do planeta ou é cristão ou é muçulmano. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo são as principais religiões monoteístas, ou seja, que sustentam a crença em um único Deus. Em comum, elas apresentam o fato de terem surgido na Ásia, continente que também foi o berço de outras religiões, ali naquela região que a gente chama de Oriente Médio, né? Mas que também foi berço de diversas outras religiões, como o hinduísmo, ali na Índia, o budismo, o confucionismo, o taoísmo ali pela China e o shintoísmo no Japão. O cristianismo é a religião com o maior número de seguidores, tem mais de 2 bilhões de seguidores no mundo todo, segue os ensinamentos de Jesus Cristo, né, e foi cindido, né, entre cristãos ortodoxos, os cristãos do Oriente e os cristãos do Ocidente, que também, por sua vez, se dividiram entre católicos e protestantes. E uma das correntes protestantes mais conhecidas atualmente, na verdade, são os evangélicos neopentecostais, que é uma corrente do protestantismo que se desenvolve no mundo a partir dos anos 1970 e alcança uma grande quantidade de fiéis, então que se divide entre cristãos ortodoxos, cristãos do Oriente ou cristãos do Ocidente, que vão se dividir nesses do Ocidente entre católicos e protestantes, cujos protestantes, a partir dos anos 70, mais ou menos, adotam muitas dessas novas religiões de cunho neopentecostal. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Ele contém o Antigo Testamento, no qual estão reunidos os escritos que mostram as relações de Deus com o povo judeu, e o Novo Testamento, no qual está registrada a vida de Jesus Cristo. O islamismo é a religião que mais cresce mundialmente. Ela cresce em torno de 15% ao ano. É a segunda maior religião do mundo em número de fiéis, tem mais de 1,5 bilhão de fiéis no planeta, e eles também são chamados de muçulmanos ou maometanos. Foi fundada pelo profeta Maomé 1.400 anos atrás, no século VII, na Arábia Saudita. E se difundiu por todo o norte da África e por uma parte considerável ali do sul da Ásia, chegando até a Indonésia, que hoje em dia é o maior país muçulmano do planeta. A Indonésia tem 210 milhões de habitantes e só é menor, né, em termos de quantidade de população muçulmana do que a Índia, né, que tem quase 200 milhões de muçulmanos. O Paquistão tem 167 milhões de muçulmanos, Bangladesh 140 milhões de muçulmanos, são os países que mais têm povos muçulmanos no mundo, mas você tem todo o norte da África, ali da Mauritânia até a Somália, com hegemonia muçulmana, e você tem um processo mais recente de ocidentalização do povo islâmico, né, de islamização muito grande, muito profunda, construindo raízes tanto na Europa quanto no continente americano. O Alcorão, ou Corão, é o livro sagrado dos muçulmanos.
e, segundo os preceitos do islamismo, ele reúne as mensagens de Deus, Alá, para os muçulmanos, né? Alá é igual a Deus, que são transmitidas pelo profeta Maomé por intermédio do anjo Gabriel. No entanto, assim como não existe só um único mundo cristão, também não dá para falar num único mundo muçulmano ou islâmico, né? Os muçulmanos se dividem em várias correntes, sendo que as principais são a xiita e a sunita. A sunita é mais ou menos 80% do povo muçulmano, e a xiita tem muito poder, sobretudo ali no Irã e em outras regiões do Oriente Médio. A corrente sunita, cujos seguidores defendem a Sunna, uma das fontes da lei islâmica, é conhecida como uma corrente que, entre outros aspectos, busca menores vínculos entre a política e a religião. A corrente xiita, por sua vez, é predominante no Irã, como eu já tinha dito, e no Iraque, e segue os preceitos de Ali, o genro e primo de Maomé. Essa corrente fundamenta a política dos princípios religiosos, defendendo assim o Estado teocrático. A orientação contrária aos modelos políticos e filosóficos ocidentais que pregam a separação entre Estado e religião, ou seja, Estado laico para o povo xiita, para os islâmicos de orientação religiosa xiita é um absurdo, é impensável. Tá? O que a gente chama de mundo islâmico não deve ser confundido com o mundo árabe. O termo árabe refere-se a um povo que compartilha várias características históricas e culturais, como, por exemplo, a língua, o árabe. Enquanto o termo islâmico designa a religião das pessoas que não necessariamente são árabes, mas que professam o islamismo. Depois do cristianismo e do islamismo, o hinduísmo, também conhecido por brahmanismo, é a terceira principal religião em número de fiéis, reunindo cerca de 15% da população mundial. Os textos sagrados são os Vedas, que são textos que versam sobre o lugar da humanidade no cosmos e discorrem a respeito de como as diversas divindades desempenham seu papel no funcionamento do universo. O hinduísmo desempenha importante papel de coesão cultural entre os vários povos do subcontinente indiano, onde conta com um grande número de fiéis e seguidores, cuja maioria vive na Índia. Na Índia, durante séculos, perdurou o sistema de castas que não permitia a mobilidade social. Apesar de esse sistema ter sido eliminado na Constituição Indiana de 1946, muitos hindus mantêm essa divisão social, principalmente em áreas menos urbanizadas, tendo como base a tradição religiosa em que só é possível se casar com um membro da mesma casta. De acordo com a tradição, o sistema de castas da Índia tem uma estrutura piramidal que parte de uma base mais larga, os Sudras, da qual fazem parte servos e artesãos, em seguida vêm os Vaishyas, os comerciantes, depois aparecem os Kshatriyas, formada pelos militares. No topo estão os Brahmanes, constituída pelos sacerdotes e estudiosos. Os Párias, também chamados de intocáveis, que realizam tarefas consideradas menores, como serviços de limpeza, não fazem parte das castas. Embora a maior parte da população da Índia seja hindu, há minorias muçulmanas, cristãs, sikhs e budistas concentradas em determinadas partes do território, o que resulta em movimentos separatistas e em conflitos com países vizinhos, como ocorre na Caxemira, onde a maioria da população é muçulmana e pretende passar para o domínio do Paquistão, outra potência nuclear que rivaliza com a Índia pelo predomínio político na região. Quando Índia e Paquistão, que disputam o território daquela região, realizaram testes nucleares em 1998, provando ao mundo que ambos detêm tecnologia de fabricação de bomba atômica, o equilíbrio entre os dois países ganhou nova dimensão. O hinduísmo não tem um fundador, ele não está organizado também segundo uma hierarquia ou uma instituição específica. Né? Os hindus não separam a religião de outros aspectos da vida por considerarem que Brahma, a divindade principal, está presente na essência de todas as coisas. Também não cultuam um livro equivalente à Bíblia ou ao Corão. Tanto para muçulmanos quanto para judeus e para cristãos, Jerusalém é uma cidade importantíssima. Então, o Muro das Lamentações é um dos mais importantes marcos da religião judaica e é remanescente do Templo de Herodes, né, que é um local de peregrinação no qual os fiéis rezam e deixam seus desejos por escrito. A igreja, por outro lado, a igreja do Santo Sepulcro desperta muito interesse para os cristãos
Porque para os cristãos acredita-se que Jesus Cristo, a principal figura do cristianismo, tenha sido sepultado e depois ressuscitado justamente naquele local. Já para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade mais importante, ficando atrás apenas de Meca, que é onde nasceu o Maomé, e de Medina, né? Então, assim, que são na Arábia Saudita. Porque Maomé, a figura central da religião islâmica, teria partido de Meca até a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, para começar a sua peregrinação e de onde ele ascendeu ao céu para dialogar com Moisés, um profeta importante na tradição muçulmana, antes de se encontrar com o próprio Deus. Politicamente, a situação de Jerusalém é bem peculiar. Para Israel, ela é a sua capital, né? Lá estão as sedes do governo e do poder judiciário. Embora muitas representações estrangeiras, embaixadas e consulados e muitas coisas do governo estejam em Tel Aviv, o que a colocaria na posição de capital do país. Para os palestinos, ela é uma cidade sagrada e é a capital da futura Palestina, do futuro Estado da Palestina. Por isso, Jerusalém foi dividida em duas partes, uma parte oriental, controlada pela Autoridade Nacional Palestina, e uma parte ocidental, controlada por Israel. Então, é uma zona muito delicada, que já passou por diversas guerras e que sofre muito com essa questão religiosa, política, que envolve essas matrizes todas, que envolve uma situação que aparentemente é insolúvel. A religião é um elemento-chave na educação e, assim como meninas e meninas aprendem a ler, também lhes são ensinadas as crenças básicas. Assim, a religião acaba por se tornar um meio a mais para explicar o mundo às crianças. A religião é um ingrediente importante na identidade cultural que serve para se diferenciar dos demais. Trata-se de um elemento essencial que marcou o desenrolar da história de muitas nações e configura tradições e características culturais. Se esse valor de identidade, contudo, impõe-se como excludente, então poderá se transformar em fonte de conflitos, justificando atrocidades, guerra e terrorismo. A religião, por suas características especiais, pode multiplicar o conflito e, quando há fanatismo, convertê-lo em problema de difícil solução.